E nesta sexta-feira, dia 6 de novembro, mais um dia do quadro Saúde em Pauta. Olá, professora Luciana Schleider, seja mais uma vez muito bem-vinda ao quadro de hoje do Departamento de Enfermagem da UFPR. Tudo bem com você, professora? Tudo bem, Patrícia. Obrigada por nos receber aí mais uma vez, né, trazendo informação de qualidade. Agora, começando esse novo mês de novembro, novembro azul, né? Tem o novembro laranja também, mas a gente vai estar trazendo bastante convidados esse mês, falando de várias datas importantes para a saúde durante esse mês. Obrigada. Inclusive, estamos na Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal, entre o dia 1º e 7 de novembro. É esse o tema de hoje e quem conversa com a gente sobre este tema, professor do Departamento de Odontologia da UFPR, professor Dr. Cassius Torres. Seja muito bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Obrigado pela oportunidade, Luciana. Obrigado. Bom, é um tema que tem a sua quantidade considerável, né, infelizmente, aí, de diagnósticos, mas não é tão comentado, não é tão, principalmente com relação aos sintomas, aos primeiros sinais. Eu queria que você, primeiramente, professor, contasse para a gente quais que são as principais características do câncer de boca, com relação aos sintomas também. Pois não, Patrícia. O tema realmente, você tem razão, ele não é tão comentado quanto a gente gostaria, né? Principalmente se tomado de maneira isolada, assim, se pensado apenas para a boca. Eu gosto da ideia de que nós podemos discutir, divulgar a doença, orientar as pessoas dentro de um contexto um pouco mais amplo. A ideia de que essa família de cânceres, né, que é um nome de um grupo de doenças com comportamento muito diverso, né? O da boca, ele segue mais ou menos o padrão do que a gente observa nos tumores que a gente chamaria de tumores das malignidades das vias aerodigestivas superiores. Então, há similaridades de comportamento, né, com tumor de esôfago, gástrico, pulmonar, há um compartilhamento de fatores de risco para essas doenças. Podendo E eu afetar acho várias áreas, não só os lábios, por exemplo, a língua, podendo afetar outros lugares. Uhum. exatamente, exatamente. Há algumas localizações preferenciais, claro, a gente consegue categorizar e quantificar isso. As duas localizações que você mencionou são duas das mais importantes, né? É, é fato que a gente tem casos estranhos, casos pouco usuais, né? Então, quando eu mencionar aqui a resposta a um câncer bucal, eu vou estar mencionando a maior parte das malignidades da boca e da orofaringe, né? O início da garganta, que são esses tumores do revestimento, da superfície. E acho que é isso que causa a maior surpresa, desconforto, assim, né, para os especialistas da área, né? Deixa eu acender uma luz aqui para facilitar Uhum. a visualização aí de vocês. É o fato dele ser acessível, muito acessível ao exame, né? É diferente do tumor da mama, que você precisa da mamografia para poder confirmá-la, né? Ou uma malignidade de próstata, né? Exige um exame mais invasivo, né? Às vezes com necessidade de imagens específicas para você poder elaborar aquela hipótese de diagnóstico e tal. Uhum. Então, o que é o paradoxal dos tumores da boca é que o exame é fácil, né? É luz, né? Às vezes uma lupa, uma ampliação, né? Mas é uma boa iluminação, um bom afastamento, e aí a possibilidade de visualmente já encontrar as alterações da mucosa que são de superfície. Então, você tem razão, são tumores que são encontrados mais tardiamente, e isso é comumente explicado pelo fato deles não manifestarem muitos sintomas precoces, não são dolorosos, não são, né? São alterações mais de forma, né? E costumam alertar o paciente pelo seu tamanho e com a dor, ou a ardência, ou o desconforto vindo como um sinal mais tardio. Então, quando a gente tem medido o tempo da demora da primeira percepção do paciente sobre a doença, né, sobre um possível sinal, até a chegada dele num hospital para tratamento, esse tempo é enorme. E isso explica muitas vezes essas lesões muito grandes, mais difíceis de tratar. E quais são as Com características relação, dessas lesões, professor?
A Você gente falou que tem não dói, né? Não tem, mas até para ficar um duas, alerta aí. duas manifestações principais, eu acho que dá para a gente destacar assim, para as pessoas. Bom, nódulos muito volumosos são lesões de alerta, né? São lesões importantes, embora muita doença benigna, comum, banal, traumática se manifeste também dessa forma. Então, eu sempre tomo cuidado ao afirmar isso, mas, por outro lado, volumes de tecido estranhos devem ser valorizados para uma consulta com um dentista, principalmente, né? Ou com o profissional que estiver acessível, mais acessível naquele momento. E numa fase mais tardia, essa doença ela forma úlceras, ferimentos. E não são úlceras ou ferimentos que se resolvem espontaneamente num prazo curto de tempo. Essa é uma regra que até é muito utilizada na orientação aos pacientes, aos profissionais, né? A regra dos 15 dias. Se não melhorar, se não cicatrizar num prazo curto de tempo, como a maioria das manifestações autolimitantes que a gente tem, né? Como, por exemplo, um herpes de lábio, né? Uma afta, né? Uma doença, a gente sabe que não precisa fazer nenhum tratamento, ela vai resolver sozinha, né? Faça o que você fizer, vai ter aquele prazo e ela vai resolver. Então, a persistência do sinal, né? A persistência daquela alteração, eu acho que é um sinal de alerta para as pessoas. E aí, os especialistas têm sugerido, aqueles que estudam principalmente os mecanismos que levam as pessoas a procurar ajuda profissional, né, do profissional de saúde, eles sugerem que um dos motivos aí de atraso é a sensação de invulnerabilidade que as pessoas costumam apresentar, né, ou a sensação que elas têm de que aquilo provavelmente não é sério, porque isso não me afetaria. Tá? Então, essa sensação de invulnerabilidade ela acaba sendo um problema naquela orientação que o paciente deveria ter de procurar o profissional de saúde num sinal mais preocupante ou pouco usual na sua história. Uhum. Professora Luciana, até aquilo que a gente comenta, né? Até já vou dar voz aí, porque aquilo que a gente comenta do Dr. Google, né? Que pode ser tudo, pode não ser nada. Nesse caso, tem que ficar alerta, né? A qualquer detalhe, por essa questão de não apresentar dor também, irritabilidade, né? Fala, professora. Se a gente for lembrar das outras, a doutora Maíra que veio falar do câncer de mama, né? Às vezes a gente não acredita que aquilo está acontecendo, ou a gente acaba percebendo que né, sentiu uma modificação, mas aquilo desapareceu e, na verdade, pode ter ficado alguma coisa ali, né? E era isso que eu ia perguntar para o professor Cássius. Essas situações que acontecem de forma recorrente, por exemplo, eu tenho muita afta toda hora na minha boca, ou eu tenho algum tipo de infecção. Isso predispõe, de alguma forma, a uma alteração nas células da boca? Isso pode ser algum fator de risco? Na maioria das pessoas, não, Luciana. A gente não costuma fazer nem investir muito nessa informação para as pessoas, sabe? O traumatismo também repetitivo da mucosa, claro, você vai encontrar um ou outro relato ocasional disso, né? Mas não é a regra. Normalmente, o que a gente vê é uma relação muito forte, e o câncer da boca, da orofaringe, ele tem uma relação muito forte com dois hábitos principais, que é tabagismo e etilismo. Esse é um tipo de malignidade bem dependente desse comportamento e da dosagem, né? Então, quanto mais se expõe, quanto mais tempo, o tipo de cigarro, né? São determinantes para aumento desse risco. O câncer labial já tem um parentesco muito maior com o câncer de pele, né? Ele é um câncer da exposição solar, muito embora o contato do lábio com o filtro do cigarro, ou mesmo no fumador de cigarro sem filtro, né? Seja ele um cigarro de palha, né? Ele acaba tendo uma agressão adicional nesse local. Então, a gente costuma dar mais atenção, infelizmente na graduação e de uma maneira geral no treinamento dos profissionais de saúde, nós valorizamos muito a questão da prevenção secundária, né? O identificar lesões precoces.
talvez a orientação futura e mais adequada fosse a gente procurar pelas pessoas no comportamento de risco, né? Talvez elas sejam um alvo melhor para as nossas campanhas, para as nossas intervenções, já que a própria história natural de lesões precursoras de câncer na boca, ela é muito difícil. Não são lesões muito comuns, a evolução delas também, a taxa de transformação de malignidade em torno de 5%, não é um valor assim assustador. Então, em 95% das vezes, a gente está acompanhando um paciente onde a lesão não é uma lesão que vai se tornar algo grave. E isso é muito traiçoeiro, é uma área da semiologia, né, onde a incerteza é muito grande. E diferente também de outras malignidades, onde se evoluiu mais nos critérios diagnósticos e no tratamento, para o câncer bucal, as técnicas e as evoluções não foram muito animadoras nos últimos tempos. Assim, um ou outro avanço, mas os números continuam aí, a preocupação com o problema continua esse que a Patrícia colocou abrindo a nossa conversa hoje, né? Um diagnóstico tardio, um tratamento mutilador, né? Que pega uma região do corpo que é indisfarçável, né? Então as mutilações são bem relevantes, são bem importantes. A Patrícia também tinha mencionado uma questão ocupacional, né? Então, ela é principalmente notada, Patrícia, nas lesões de lábio, né? Então, características, por exemplo, dos estados do sul do Brasil com grande miscigenação branca, né? Essas populações são populações de maior risco, né? Cor da pele mais clara e exposição ocupacional de trabalho ao ar livre ou até em casos na prática esportiva, né, externa, sem a proteção adequada. Eu li uma vez um dado curioso, assim, que, né, dado científico de Patrícia, que na região sul, no Rio Grande do Sul, era o estado que era um dos estados que tinha mais casos de câncer de boca por conta da cuia do chimarrão, que era quente e causava essa lesão que era imperceptível no dia a dia e acabava. Não sei, não lembro em que ano que eu li isso. Uhum. É uma hipótese sempre levantada, essa do chimarrão, né? Entretanto, dada a frequência do hábito lá e os indicadores epidemiológicos em estados semelhantes, mas onde a prática do uso de chimarrão não é tão intensa como no Rio Grande do Sul, por exemplo, o caso do Paraná, acho que é bem comparável, são dois estados demograficamente muito similares, né? É muito fácil de comparar, né? Os dois estados, as capitais são parecidas também. A gente não vê uma discrepância tão grande que pudesse ser atribuída à universalidade do hábito do chimarrão, né? Tem alguns estudos interessantes sobre isso, mas nenhum bastante conclusivo. E isso é diferente do que ocorre para o câncer do esôfago. Eu não sou a melhor pessoa para comentar sobre isso, mas lembro que há para o câncer esofágico uma preocupação maior em relação ao hábito do chimarrão. E isso pode estar relacionado justamente com a questão da temperatura. A boca seria um pouco mais resistente a isso do que trajetos mais interiores aí do aparelho digestivo. E, professora, a Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Odontologia, o departamento ele faz um trabalho muito bacana, inclusive para a população em geral, aberto ali à comunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho com relação, principalmente, à ajuda, né, para orientação, exames preventivos, né, qualquer contribuição também da UFPR com os alunos e professores que atendem a comunidade lá no departamento, no Jardim Botânico, confere? Confere. Certo. Legal. O curso de odonto ele tem várias clínicas de atendimento à população, né, intramuros, é um verdadeiro hospital que a gente tem ali no Jardim Botânico, né, com ambulatórios que são conduzidos pelos professores e pelos estudantes, né, então respeitando mais ou menos o ciclo aí de aulas, né, que a gente tem disponível. O ambulatório de doenças da boca, né, o ambulatório de estomatologia, ele historicamente, é um dos mais antigos do país. São poucas as escolas de graduação que mantêm um treinamento dos alunos de graduação em doenças da boca, então a gente se orgulha muito de contar essa história, sabe, Patrícia, da existência de um ambulatório e que recebe como referência, né, ele serve como referência para todas as unidades de atenção primária de Curitiba.
né, e região metropolitana, segunda regional. Então, os pacientes vêm do litoral, às vezes até norte de Santa Catarina, nessas regiões onde é conveniente para as prefeituras ou para o próprio paciente se deslocar. Né? Um atendimento completamente SUS, conveniado ao Sistema Único de Saúde, e estamos disponíveis para qualquer situação de manifestação intraoral. Né? Então, a gente gosta de trabalhar com os nossos alunos bem inseridos nos fluxos da rede de saúde de Curitiba, e também colaboramos aí com outros serviços, né, no nível terciário, temos proximidade com os colegas do Hospital Erasto Guerni, produzimos, né, tem uma produção acadêmica junto com esses colegas, junto com os colegas no Hospital de Clínicas, então, manifestações bucais, de uma maneira geral, de doenças gerais, né, o nosso ambulatório é um centro que é referência para esse tipo de atuação. Né? Nós somos 3 professores atualmente trabalhando ali, eu, a doutora Juliana Schussel, que também está coordenadora do nosso programa de pós-graduação em odontologia hoje, e o professor José Miguel Amenaba. Nós somos os 3 conduzindo ali as atividades, então, de ambulatório. E para entrar em contato, para ter acesso, vai até o Jardim Botânico, tem um serviço também especializado para isso? Isso, nos tempos normais, né? Porque infelizmente nós Sim, tivemos que também tem essa interromper o questão, serviço, exato, né? Então, toda essa demanda, nós estamos em contato com a Prefeitura de Curitiba, com a Secretaria Municipal de Saúde, a Coordenação Municipal de Saúde Bucal, né? Toda essa demanda reprimida do momento está sendo drenada para serviços especializados da prefeitura, né? Nós temos aí 2 centros de especialidade importantes que também fazem o trabalho que o nosso ambulatório faz. Claro que está havendo uma priorização de casos, né, em relação àqueles onde a suspeita para doenças mais graves é o critério para encaminhamento de pacientes. Mas estamos assim muito ansiosos para voltar. Esses dias conversava com os alunos aí nos nossos encontros de orientação, de aula de pós-graduação, que a gente tem sentido muita falta dessa vivência com os pacientes, e embora a nossa disciplina tenha uma experiência muito boa com o telesaúde, né, e tenha estudado soluções interessantes para fluxo de pacientes mediado por tecnologia, é claro que algumas situações requerem, né, a presença, né, requerem a realização de exames complementares, como a biópsia, né, que é uma prática que a gente faz rotineiramente no nosso serviço. Tá ótimo. Então, bom, o tempo é curto, a gente vai ter que já encerrar aqui o nosso quadro Saúde em Pauta, mas queria parabenizar, então, o trabalho de vocês no Departamento de Odontologia da UFPR. Inclusive, eu já como aluna, quando eu estudava ainda farmácia na UFPR também, tive o prazer de conhecer lá, realmente muito bom, indicando mesmo. E a gente vai ter que encerrar, mas agradecendo demais a sua participação, professor Cassius. Eu que te agradeço, Patrícia, pela oportunidade e mais uma vez poder colaborar aí com a minha colega, a professora Luciana, não só minha colega ali de setor de ciências da saúde, mas também minha colega de Pilates. Tá? É importante dar esse dado aí, né? Nós já comentamos isso numa live nossa, né? Eu não voltei ainda, tá, Luciana? Eu tô louco para voltar. Que legal. Tá ótimo, então, uma ótima tarde. Professora Luciana, Obrigado. bom, você vê, então, o professor Cassius aí no próximo Pilates e eu vejo você na próxima sexta-feira, então, aqui no quadro Saúde em Pauta. Combinado? Isso aí, um abraço a todos. Fica a dica, né, da gente procurar sempre os serviços quando a gente achar alguma coisa que não está legal no nosso corpo, para que a gente possa fazer sempre o diagnóstico precoce. Todos esses meses coloridos aí, eles vêm trazer essa mensagem, né? Tenta identificar antes o problema. A gente às vezes fica pensando, quem procura acha, né? Mas o ideal é achar o quanto antes o problema, enfrentar de forma positiva para ter uma boa qualidade de vida. Um abraço a todos os ouvintes, um abraço ao Cássio, a você, Patrícia. Obrigada pelo espaço de sempre. Obrigada a você, Lu. Um grande abraço. E é isso aí, como a professora Luciana falou, nesse caso aí, cabe, né, quando você se preocupar ao mínimo detalhe e fazer aí, procurar ajuda o quanto antes, então. Então, música urbana, agora a gente fica com mais trilha sonora.